sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Sejas meu universo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Samuel enviado a Jessé, pai de Davi. Disse o Senhor a Samuel: até quando te terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício.
Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, esta é a tua igreja. Nós somos os teus filhos e estamos aqui nessa noite porque acreditamos que o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações. Por isso, Deus, independente de qualquer pessoa, independentemente de quem cantou, de quem tocou e de quem vai ministrar a palavra, o Senhor está aqui nesse lugar para profetizar sobre as nossas vidas. Por isso, profetiza, Deus, em nome de Cristo Jesus. Usa a tua palavra, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos, para falar tão somente aquilo que venha da parte do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é a oração que fazemos. Amém. Olhando para dentro dos teus olhos, eu quero te fazer uma pergunta que foi feita para mim várias vezes por um pastor que eu aprendi a amar, porque todas as pessoas que ele encontrava, ele perguntava essa mesma pergunta. Ele fazia essa mesma pergunta: como está o seu coração? Como está o seu coração? Esse pastor eu conheci no acampamento em São Paulo. Se a pessoa estava rindo e ele chegava próximo a ela e a chamava num canto, falava-lhe o nome e dizia: como está o seu coração? Às vezes a pessoa que estava sorrindo, chorava compulsivamente, porque lá no seu coração ela não estava bem. Às vezes ele pegava alguém que estava quieto, calado, e o Tiago Brito faz muito isso comigo. Às vezes eu estou calado, estou quieto, o Tiago vira para mim e fala assim: queridão, como é que você está? Eu falo: eu estou bem, calma, não está acontecendo nada não, estou mais quietinho na minha. Mas esse pastor, independentemente de como as pessoas estavam, ou como elas pareciam estar, como elas se apresentavam, ele olhava dentro dos olhos e perguntava como estava o seu coração. Nós nos importamos muito com a aparência. Às vezes a aparência ela é inevitável. Você às vezes transparece ser, muitas vezes o que não é. Eu muitas vezes transpareço ser e às vezes ter o que não sou e o que não tenho. Eu tive uma experiência muito desagradável em um determinado momento da minha vida, em que eu tive que me apossar de um bem que não foi feito para mim. Teve um ano da minha vida, e o ano mais difícil da minha vida, eu andava de classe A, Mercedes. Quem olhava para mim pensava: ô louco, esse cara está nadando no dinheiro, e eu estava numa mais quebrado que arroz de terceira, como diz por aí. Não era algo para mim, para eu ter, para eu possuir. Mas às vezes acabamos possuindo não porque queremos, ou por um mover de Deus, uma fatalidade da vida, que independentemente de ser uma fatalidade, uma desgraça ou não, eu acredito que é o mover de Deus.
Porque a teologia, para facilitar um pouco, ela traduz para nós, nos trazendo um termo chamado poder absoluto de Deus, que é de Deus fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, sem se contaminar, simplesmente por ser o dono da história. Simplesmente por ser o dono da história. Independentemente se você, às vezes, anda no caminho do Senhor ou não anda no caminho do Senhor, Ele é o Senhor de toda a história. Não simplesmente daqueles que andam com Ele. Não simplesmente daqueles que temem a Ele, mas de toda a história. De toda a história. De todos os reinos e do mundo inteiro. Queridos, então, independentemente daquilo que transparecemos ou daquilo que somos, a aparência não está somente, e esse texto, e o livro de Samuel traz isso claramente, prometo que eu vou andar pouco, tá, João? O João me pede muito isso, anda pouco, vou andar pouco. Independentemente, a aparência, ela não consiste apenas naquilo que é físico. Não apenas no físico, mas também em circunstâncias, em momentos, que aparentemente vão se transformar em tragédias, como às vezes uma entrevista de emprego que você faz e fica completamente ansioso, porque falou que ia te ligar em 1 semana, mas já se passaram 2 semanas e parece que aquele sonho, aquele projeto não vai dar em nada. Às vezes você faz uma prova e parece que foi mal, e parece que as portas não vão se abrir. Às vezes você tem uma conversa com o seu filho desanimadora. Aparentemente parece que ele não ouviu. Aparentemente parece que não resolveu. Aparentemente parece que não deu certo. A aparência não é só física. Aparentemente o Brasil está um caos. Aparentemente o Brasil vai afundar cada vez mais em lama. Aparentemente. Mas não quer dizer que vai ser assim. E eu quero acreditar que Deus quer levantar homens, tirar homens do anonimato, mulheres do anonimato, assim como Ele fez com Ana, assim como Ele fez com Samuel, assim como Ele fez com Davi. Sabe, tocando nos corações, moldando a sua história. Quando nós lemos a história de Davi é linda. E falando de aparência de momento, eu me lembro de um momento específico da história de Davi, em que ele ouviu um gigante desafiá-lo e dizer para ele inúmeras coisas. Você é mais fraco do que eu. Aparentemente não, ele era mais fraco. Você é mais fraco do que eu. Eu sou superior a você. Espera aí, vocês estão achando que Golias dizendo para todo o exército, vocês estão olhando para mim achando que eu sou um cachorro? Vocês mandaram um menino vir me tacar pedra? É assim que vocês querem me vencer? Aparentemente, o povo de Israel estava perdido nas mãos de Golias. E eu sei que você e eu, todos os dias, nos encontramos com esses desafios, com Golias. O Golias da depressão, o Golias do desemprego, o Golias da falta de unidade dentro da igreja, dentro da família, o Golias da falta de comunicação entre pai e filho, entre marido e mulher, Golias dentro da faculdade, onde você tem que todos os dias ser fiel a Deus no meio de várias tentações. Quando a depressão muitas vezes fala, eu sou maior do que você. Quando muitas vezes a tentação, sabe aquela que te persegue todos os dias, a aprovação que te persegue todos os dias, dizendo, você é mais fraco do que eu. Em que muitas vezes caímos, em que muitas vezes tropeçamos, e quando levantamos e oramos e dizemos, Senhor, eu vou vencer, me dê forças. E aquela aprovação, aquela tentação, aquela luta volta e diz, eu sou mais forte. O gigante dizendo para você, eu sou mais forte. Mas Davi então diz, eu venho em nome do Senhor, no nome do Deus vivo, Senhor dos exércitos, e eu te derrotarei. E Davi então derrota o grande Golias. Davi não se preocupou com o tamanho da lança daquele homem. Davi não se preocupou se pesava, quantos quilos pesava a lança de Golias, a ponta da lança de Golias. Davi não se preocupou com o tamanho. Ele sabia quem lutava por ele. Quem lutava por ele. Só que esse mesmo Davi,
glorioso, o homem segundo o coração de Deus, o homem que foi citado em toda a Bíblia, o segundo homem mais citado é Davi. Davi só perde para Jesus. Só. Davi é citado e existem 66 capítulos na Bíblia que falam acerca de Davi. Não só 66 capítulos que falam sobre ele, mas no Novo Testamento 59 vezes Davi é citado. Ele é citado como referência, é exaltado o nome de Davi. Ele não é só exaltado, não é só falado tantas vezes e gastado tantas folhas e tantos capítulos, como Jesus é conhecido como filho de Davi. E um momento da história em que Jesus passava por um determinado lugar, o cego Bartimeu gritava em alta voz para toda uma multidão e para Jesus, que estava no meio da multidão, poder ouvir, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós conhecemos uma canção belíssima que diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quem sabe você e eu não é esse cego precisando de uma cura, fazendo referência a Jesus, lembrando de Davi, olhando para a história de Davi e o tendo como referência. Mas esse mesmo Davi, que foi referência e que é referência a fundamental na Bíblia, a segunda maior referência na Bíblia, ele, quando o profeta vem subindo, vem descendo nas colinas, uma pequena tribo, pequena tribo chamada Belém, esquecida no tempo, hoje nos nossos dias seria talvez Tesouro, no Mato Grosso do Sul, a cidade da minha esposa, 2.000 habitantes no meio do nada. Depois de Tesouro não tem mais nada. Belém ficava 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, 600 metros acima do Mediterrâneo. Em Jerusalém Belém tinha uma vista linda, era um lugar maravilhoso. E com certeza as pessoas gostavam de olhar ao redor a paisagem. E os anciãos da cidade, em um determinado momento do dia, olha para cima, lá no monte, e vê o profeta chegando a Belém. E eles ficam com medo. Peraí, é mais ou menos quando o pastor liga para Essa semana, eu virei para um jovem e falei assim: cara, eu preciso conversar. Mandei um recado, mandei uma mensagem para ele: preciso conversar com você urgente. Esse cara nem dormiu a noite direito. Deixa eu olhar para ele aqui. Ele nem dormiu direito. E ele mandava mensagem direto: aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa, o que aconteceu, o que você quer falar comigo? O pastor te liga e fala: fulano, eu quero te visitar. Do nada, você não tem aquele relacionamento com o pastor, e você está meio sumido, e o pastor fala: vou te visitar. Peraí, está acontecendo alguma coisa, o pastor vai... Os anciãos daquela vila ficaram com medo. Peraí, é de paz a tua vinda? O que está acontecendo? Por que você veio? Ficaram preocupados. Ele: não, só vim sacrificar ao Senhor. Santifica e vem comigo. E ele então chama Jessé e diz: chama os teus filhos. Eu preciso que você chame os teus filhos para ir conosco. O mesmo Davi que teve o seu nome citado, ou teve a sua história relatada em 66 capítulos no Velho Testamento, foi feita alusão a ele 59 vezes no Novo Testamento. Esse mesmo Davi foi rejeitado, foi preterido nesse momento pelo seu próprio pai, pela sua família, pelos anciãos. Eles não levaram, não cogitaram o nome de Davi. Aparentemente não, Davi, naquele momento da história, Davi tinha sido excluído do plano de Samuel. Aparentemente você se sente excluído em muitos planos, dentro da igreja, dentro da sua família, no seu trabalho, fora da igreja, às vezes no plano de Deus. Como a Cirlei compartilhou um pouco aqui conosco. Sabe, se sentindo às vezes um peixe fora d'água. Eu quero fazer, mas eu não encontro forças. Eu às vezes não vejo aonde nem como. Davi aparentemente estava fora. Aparentemente estava completamente fora. Mas nada aconteceu sem que ele viesse por um detalhe. Porque Davi resolveu, desde pequeno, viver acima da mediocridade, acima das aparências. Ele não se importava se alguém olhava para ele e gostava dele ou não.
Quando ele foi enfrentar Golias, ele podia ter usado a armadura do rei, ele podia ter escolhido qualquer armadura, ele era a única pessoa que ia enfrentar Golias. Ele não se importou com a aparência, ele foi como estava, como ele era. Em nome de Deus. Em nenhum momento da história de Davi, ele se preocupa com a sua aparência, com os seus pecados, com o que ele tinha feito. Ele não se preocupa. Ele sempre se apresentou diante de Deus como ele era. E isso o tornava diferente, o tornou diferente em toda a história de todos os homens e o fez ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Foi por isso, porque ele não se preocupava com o que os outros iam pensar. Ele não se preocupava em como as coisas iriam acontecer. Chamaram todos os meus irmãos, mas não me chamaram. Ele não se preocupou com isso. E quando Deus então olha para Davi, ele é escolhido de Deus, ele é amado de Deus. Ele é amado por Deus porque ele vivia acima das aparências, porque ele vivia acima das mediocridades, além disso. Ele se preocupava com coisas além disso. Ele se preocupava com coisas maiores do que a marca de um carro, do que a faculdade tal, do que o diploma tal, do que diplomas pendurados na parede. Ele se preocupava com coisas maiores do que uma marca de roupa, do que uma marca de um celular, ou de um relógio, ou de um sapato. Ele se preocupava com coisas muito maiores e muito mais importantes do que isso. E mesmo naquela época as pessoas se importavam muito com a aparência. Muito. Por Davi não se importar com isso, ele foi levado a um patamar e Deus o usou. Eu quero conversar com você nessa noite sobre uma vida, como a Cirlei disse aqui, e não foi nada combinado. Uma vida acima, além das aparências, além da mediocridade, além do comum. Porque eu entendo, lendo esse texto, que Deus não te chamou e não me chamou para sermos alguém comum. Deus não chamou o Lucas, não chamou a Ana Júlia, não chamou o Caleb, não chamou a Juliana para ser simplesmente adolescentes, comuns na escola. Não foi para isso. Deus os chamou. Deus chamou Samuel para ser luz, para ser adolescentes completamente diferentes lá onde eles estão. Lá onde eles estão, mesmo adolescentes, eles têm uma responsabilidade que outros não têm, por conhecer Jesus, viver acima do comum, acima da mediocridade, acima das aparências. E quantas pessoas aparentemente parecem ser crentes, parecem ser felizes, parecem ter o controle de suas vidas, mas não têm. Não têm. Quantas pessoas aparentemente estão dentro do plano de Deus, mas não estão. E sabe o que... Não assusta com o tamanho da Bíblia não, tá? A minha fé é maior. Sabe o que o livro de Samuel, do primeiro capítulo até o último capítulo de 2 Samuel, capítulo 24, sabe o que o livro de Samuel, primeiro livro e segundo livro, que são um, sabe o que esses livros, o que esse livro apresenta para nós e fala para nós e constrange as nossas vidas quando lemos debaixo de oração? De que esse livro e a Bíblia não existe. Ouça isso dentro de um contexto. Não existe para ficar apontando para você aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não existe para você ficar olhando para a vida do outro e aquilo ali, fulano está fazendo certo, está fazendo de errado. Não é para isso. Mas é para te chamar para ter experiências com Deus. Essas histórias não nos ensinam a viver à medida que lemos esse livro não nos ensina a simplesmente levar a nossa vida, viver. Vai além disso, além disso. À medida que lemos, percebemos que Deus é a presença controladora e que produz toda essa história. Tanto o plano quanto a estrutura de cada sentença. Se desejamos viver acima da mediocridade, da superficialidade, é necessário interagir com Deus, nos relacionarmos com Deus, assim como o pastor tem dito aqui todos os dias e como as orações e os cânticos nos levam a entender isso. A Bíblia conta-nos uma história e nos convida a viver essa história, a vivenciar essa história, a ter experiências com Deus, muito mais do que fazer alguma coisa, de certo ou de errado, a termos experiências com Deus, porque Davi, mesmo sendo homem, segundo o coração de Deus, pecou,
traiu a confiança de Deus, adulterou, assassinou, fez diversas coisas. O que Deus quer é se relacionar conosco. E quando olhamos para a história de Ana, para a história de Samuel, para a história de Davi, nós observamos que Deus é quem produz essas histórias, que Ele controla essas histórias e que eles estavam dentro do plano de Deus. Por isso, pensando em viver acima das mediocridades, você pode se perguntar: para que me esforçar tanto? Para que lutar tanto? E hoje na escola dominical eu disse uma coisa para os adolescentes: a igreja e Deus muitas vezes dentro da nossa lista de prioridade está talvez em último lugar. Porque se o seu ano que vem for apertado, a primeira coisa que você vai riscar é ensaio, peça, não vou dar aula na escola dominical, não vou dar aula no culto infantil, eu não vou fazer isso, eu não vou pegar cargo. A primeira coisa que nós fazemos como ser humano, como pessoa, como pessoas que Jesus chamou, que Deus chamou, muitas vezes as primeiras coisas que nós fazemos com o nosso tempo, temos um problema chamado tempo, e para remir o tempo, às vezes cortamos Deus da nossa lista. Não cortamos, as meninas não cortam o balé, as meninas não cortam a ida ao shopping, os meninos não cortam a ida ao shopping, a academia. Às vezes, não, o tempo da academia vai continuar. Se são todos os dias, não, vou continuar todos os dias. Mas a escola dominical, o culto de domingo à noite, e nós vamos perdendo o nosso relacionamento com Deus. Na sua lista de prioridade, do seu compromisso, do seu envolvimento com Deus, onde está Deus na sua lista? Nos seus planos, no seu relacionamento com a igreja, onde está Deus na sua lista? Onde está o seu compromisso na sua lista? De Davi estava em primeiro lugar. E ele foi um homem incomum. A sua história foi incomum. E Deus o citou em diversas épocas e tem citado até hoje, porque ele viveu acima das aparências. Eu quero dizer para você que é necessário vivermos acima das aparências, acima da mediocridade, para não corrermos o risco de sermos rejeitados por Deus. Para que você e eu não corramos o risco de sermos rejeitados por Deus. Aparentemente não, chegou um momento na história do povo de Israel que eles tiveram que escolher entre Deus e Saul. Nós queremos um rei, um homem. Nós desejamos um homem, nós precisamos de um representante. E Deus então manda escolher entre Saul e ele. E o povo prefere escolher Saul. Aquilo que eles podiam ver, eles confiavam em Saul, na força de Saul. Aparentemente, Saul era um homem invencível. Invencível, aparentemente ele era invencível, intocável, mas ele não era. Ele vivia de aparência. Quando Golias se levantou, Saul teve medo. Quando o exército dos filisteus vieram, Saul teve medo. Ele não era invencível, ele parecia invencível. Ele vivia uma vida de aparência. E Deus não o escolheu. Deus o rejeitou de seu plano. De seu plano. Quando Jessé chama os seus filhos, convida os seus filhos. Jessé tinha 8 filhos. Jessé convida os seus 7 filhos mais velhos. Deus recusa um por um. Um por um. Um por um. Deus recusa de seu plano. Queridos, não corramos o risco de sermos rejeitados, riscados do plano, do propósito de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. E nem sempre Deus vai nos usar. Não é porque estamos na igreja, não é porque somos membros de uma igreja presbiteriana, batista, assembleia ou outra denominação, não é porque nos dizemos cristãos, ou porque somos evangélicos, ou nos dizemos ser evangélicos, que vamos ser usados por Deus, e que Deus vai nos colocar em seu plano, vai escrever o nosso nome dentro do seu plano. Não quer dizer, não viva uma vida de aparência. Sabe por quê? Muitos estão sentados aqui, e a esposa acha que o marido é o melhor crente do mundo. Muitos estão sentados aqui, e as esposas e os maridos acham que a esposa é a melhor crente do mundo, que o filho é santo.
Muitos se acham na condição de que eu realmente sou crente, mas olha para dentro do seu coração nesse momento. Olha para o seu coração, olha lá no íntimo, lá no âmago, lá no profundo, no mais profundo. Deixa Deus olhar lá dentro o que Ele verá. Fora das aparências. Fora das aparências. Debaixo da sua pele. Sem olhar para a cor, sem olhar para a cor dos olhos, sem olhar para a cor do cabelo, sem olhar para nada, lá dentro do seu coração. Deixe Deus te examinar agora, nesse momento, o que Ele verá. Ele vai te colocar dentro dos planos, Ele vai te usar com intrepidez. Ele vai usar a sua vida, a sua família, a sua casa. Ou Ele vai te rejeitar. Ou Ele não vai te usar. Isso é importante. Porque Deus não nos convida para uma vida de aparência. Talvez você está nos visitando aqui nessa noite, está dizendo assim, cara, sujeito aí, eu nem sou evangélico, esse cara está falando desse jeito, eu estou perdido então. Quero te dizer uma coisa. O que nos condena diante de Deus não são os nossos pecados. É quem nós somos. Antes de pecarmos, somos pecadores. Precisamos e carecemos da glória de Deus. Precisamos da manifestação dEle nas nossas vidas. Todo ser humano precisa de Deus. Todos nós carecemos, precisamos igualmente de Deus. Não existe alguém mais forte, melhor, mais bonito, mais feio, com mais condição ou com menos condições. No final da vida, todos vamos para debaixo de 7 palmos. E vamos encontrar com um Deus que talvez vai estar de braços abertos para nos receber, ou às vezes presente no inferno em juízo. Em juízo. Porque inferno é a presença de Deus em disciplina e juízo. E juízo. Queridos, Deus rejeitou Saul, Deus rejeitou o filho mais velho, o profeta, que era um homem que tinha discernimento espiritual. Olha para o filho mais velho de Jessé e fala, certamente é esse, alto, forte, bonito, fala bem, anda bem, e diz, tem uma regra aí, que só de você olhar para o cara chegando na quadra, de como ele está vestido, como ele está andando, você já sabe se ele joga bem ou não. Só do jeito que ele chega, do jeito que ele corre, para chegar na bola, você sabe se ele joga bem ou não. É quase uma regra, sempre ouvi isso. As pessoas olhavam para mim entrando na quadra e falavam assim, esse aí não joga nada. E às vezes eu fazia um golzinho legal, às vezes não. Mas eu não sou bom e nunca fui bom não. Mas a questão é que aquele jovem entra e o profeta olha para a aparência dele e fala, não tenho dúvida, é esse. E Deus dá um tapa de luva na face do profeta, dizendo, eu o rejeitei, porque você vê o exterior, mas eu conheço o coração. Não é ele. Ele não é digno de ser o rei. Não é ele. Deus o rejeitou. E rejeitou muitos outros. E não só os 7 filhos. Não rejeitou só os 7 filhos de Jessé. Como rejeitou Saul, que já era rei. Como rejeitou muitos outros na história. Vou fazer um parêntese aqui, dentro desse aspecto, que eu quero fazer uma abordagem que eu acredito ser muito relevante. Houve um rei chamado Manassés. Conhecem a história? Começou bem, e num determinado momento ele conduziu o povo para... Se para encontrar com Deus eu tenho que ir para aquela porta... Manassés então começou a conduzir o povo para um caminho completamente contrário. Um caminho de perdição. Então, o que acontece com o povo de Israel quando eles começam a se distanciar de Deus? Eles vão para o cativeiro. E o rei Manassés foi levado para o cativeiro com argolas que eram colocadas em animais, em bois, no nariz. E ele foi arrastado como um animal até o cativeiro. Mas lá no cativeiro ele dobra o seu joelho diante de Deus, chora amargamente, se arrepende e pede a Deus para que os livre daquele lugar. Então Deus livra o povo de Israel, livra Manassés, restaura o seu reinado. Só que lá na palavra de Deus, no livro dos reis, diz que fica registrado tudo isso para que saibais
do que Manassés fez de errado. Porque por mais que ele pedisse perdão a Deus pelos seus pecados, por mais que ele se arrependesse, ele não podia devolver o filho que morreu por causa da sua má administração. Sabe, ele não podia juntar as famílias que tinham sido despedaçadas. Ele não podia refazer muita coisa que ele mesmo destruiu. E é importante entendermos isso, que quando vivemos de aparência, como Manassés viveu em determinado momento da sua vida, nós destruímos tudo por onde passamos. Tudo se destrói, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sala de escola dominical, tudo se desfaz. Tudo se desfaz. E muitas vezes achamos que o arrependimento refaz tudo, sem marcas, sem nada. Eu quero dizer para você que não é assim. As marcas existem e as marcas ficam. Por isso é importante nós nos preocuparmos em não vivermos de aparência. Não vivermos de aparência. Queridos, você vai encontrar no versículo 1, no versículo 7, no versículo 10, Deus rejeitando um por um. Mas no versículo 11 e 12, Deus revela uma coisa quando vivemos acima das aparências. No versículo 11 e 12, o texto vai nos dizer assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é este. Pois é este. Quando vivemos acima da aparência, acima das aparências, acima da mediocridade, Deus olha para nós, enxerga quem de fato somos, nos ama, conhece a intenção do nosso coração, e vivemos acima das aparências para ver a nossa história dentro do plano de Deus. Chama o teu filho mais novo, traz ele aqui, porque a história não vai passar, nada vai acontecer antes que ele venha. Antes que ele venha. Antes que ele venha. Nada vai acontecer antes que ele venha. Deus chamou Davi. Ele tinha sido rejeitado, e aqui no texto original em hebraico, a palavra caçula é traduzido como o pequeno, o neném, a criança, aquele que não dá para trazer não dá para colocar ele nesse lugar, no meio dessa reunião, não dá para trazer ele aqui. É a mesma coisa da gente falar assim: o Vitor Hugo, vamos trazer o Vitor Hugo para presidir a reunião do conselho. Não tinha cabimento. Trazer, por exemplo, uma criança para dirigir um conselho. Problema, se nós vamos pintar, se não vamos pintar a igreja, se nós vamos comprar ar-condicionado, se não vamos comprar ar-condicionado, se vamos fazer isso, se não vamos fazer aquilo, se não vamos disciplinar, se não vamos disciplinar, se vamos fazer aquilo, e se o projeto da igreja vai ser esse. Dá para uma criança fazer isso? Não dá. O pai olha para Davi, e quando o profeta pede para chamar, ele não acredita que Davi se encaixava naquela reunião. Davi não se encaixava nos planos do pai, mas se encaixava nos planos de Deus. Quero dizer para você que você pode às vezes não se sentir fora, desencaixado, completamente distante de muita coisa. Viva fora das aparências, além das aparências. Vai chegar um momento que você vai se ver completamente dentro do plano de Deus. E isso é que é o grande diferencial no livro de Samuel e em toda a Bíblia, porque a gente acha que Deus nos convida para ver Ele na nossa história. Mas não é isso. Isso é superficialidade. Deus não nos convida para o vermos na nossa história, mas sim para nos vermos dentro do seu plano e dentro da sua história. A história é dele, Ele é o autor. Eu sou um mero participante. Alguém que está aqui e que Ele vai chamar para fazer uma obra espetacular, maravilhosa.
através da minha vida, porque eu me preocupo com coisas além daquilo que se pode ver, além das circunstâncias, além de um momento, além de um momento. Além de um momento. A Célia estava preocupada se ia para o IBEL ou se não ia. Eu estava pensando assim, gente, ela está preocupada se vai ou não vai para o IBEL. Essa é a minha não preocupação. Na hora que ela chegar lá, depois que ela sair de lá, aí é que ela vai ver o que é preocupação. As nossas preocupações, e nós precisamos aprender, e esses textos, a Bíblia existe para nos ensinar isso, que as nossas preocupações, os nossos olhos, precisam enxergar além, ver além. Porque se Deus preocupasse conosco, como nós nos preocupamos, com o outro como nós nos preocupamos, não tinha solução para a nossa vida. Porque nos preocupamos muito com aquilo que é superficial. Superficial. Mas na verdade a gente é conduzido a isso. Está aqui, eu ganhei um presente. Ganhei um presente. É novinho, última geração, não é o mais top de todos, mas última geração. Daqui 1 ano, não sai mais atualização para ele. Para quê? Só para ele começar a travar e eu comprar outro. Querendo ou não, nós somos obrigados, em determinados momentos, em determinados aspectos, a ter algumas coisas para dirigirmos melhor a nossa vida, diligenciarmos melhor a nossa vida. Vivemos num mundo difícil. E eu não estou falando para você, eu não estou dizendo para você que você tem que sair e vender seu carro, andar de roupa rasgada. Não estou falando isso. Estou falando que isso aqui não é o mais importante na nossa vida. Não é. Um seminarista foi convidado por um pastor para pregar numa igreja. O presbítero olhou para ele, ele era muito pobre, não tinha terno, mal tinha uma camisa. Eu conheço esse pastor, ele compartilhou comigo essa história. O presbítero olhou para ele e falou assim: cadê seu terno? Eu não tenho. Não, então você senta no banco que eu vou pregar, porque nessa igreja ninguém prega sem terno. Eu pensei, cheguei aqui, difícil pregar com terno e gravata, né? Ele voltou nessa igreja como pastor, e um grande pastor, convidado. Ele pediu licença à igreja, tirou o terno e disse: eu quero fazer uma experiência. Fui convidado um dia para pregar nessa igreja, não pude pregar por causa do terno. Quero ver se ele pode pregar hoje. E esperou 5 minutos. Ele disse: acho que não. Acho que ele não tem condição de pregar. Vou pedir licença, tá? Vou demorar demais para colocar de volta. Para mostrar para a igreja que às vezes ela está preocupada com uma coisa que não é o mais importante. Quantos pregadores não são crentes? Quantos pregadores vivem de aparência? Quantos presbíteros vivem de aparência? Quantos diáconos vivem de aparência? Quantos ministros de louvor vivem de aparência? Quantos crentes vivem de aparência? Eu tive uma namorada e minha mãe me preocupou demais com esse relacionamento. Ela era uns 12 anos mais velha que eu. Eu tinha 17 anos, já fiquei noivo, louco para casar. Estava doido, desesperado para casar. Minha mãe ficou preocupadíssima. E me falou uma coisa que me deixou preocupado. Ela disse assim para mim: meu filho, você tem que tomar cuidado, que nós estamos vivendo num mundo e tal. Vocês não podem fazer sexo, você é líder na igreja, você vai ser missionário, você vai ser pastor, você é líder. Você não... Eu falei: mãe, estou te entendendo, não. É porque eu vou ser líder eu não posso, ou porque eu sou crente que eu não posso? Estou te entendendo, não. Qual que é o padrão? É porque eu sou crente que eu preciso manter um padrão, não é porque eu sou líder. Quantos crentes vivem de aparência? E às vezes você está sentado aqui nessa noite, e lá no íntimo, quando você olha para dentro de você, você fala: tem um abismo muito grande entre eu e Deus. Entre mim e Deus. Comece a jogar. Comece a construir uma ponte. Comece a tirar as aparências. Comece
a tentar se enxergar dentro do plano de Deus. Viver acima das aparências para não corrermos o risco de sermos rejeitados por Deus, para vermos a nossa história no plano de Deus, mas para sermos de fato testemunha de Deus por onde passamos. Olha o que o texto no versículo 13 vai dizer. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, naqueles que aparentemente eram os escolhidos, mas foram rejeitados. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito se apossou de Davi. Viver acima das aparências, além das aparências, além da mediocridade, para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo de Deus, para Deus de fato se apossar das nossas vidas e fazermos parte do plano dele e escrevemos uma história, a história que ele tem para ser escrita através das nossas vidas, que ele quer escrever através das nossas vidas, para Deus se apossar de nós. Apossar mesmo, olhar para nós e dizer, este é meu. Não é ele que rege os seus dias, não é ele que caminha o seu próprio caminho, que dirige os seus passos, mas eu sou dono dele. Eu é que sou dono da Belosi, eu é que sou dono do André, eu é que sou dono do Raul. Sabe, de Deus olhar para nós e enxergar em nós algo que ele é dono, propriedade exclusiva de Deus. Sabe, de olhar para nós e não vermos o nosso nome em primeiro lugar, mas ver cristão chamado Alisson. Sabe, de sermos conhecidos por onde passamos, como eram conhecidos lá no passado, uns 50, 60, 70 anos atrás. Antes da pessoa saber o nome do Carlos, a pessoa sabia que ele era crente. Antes da pessoa conhecer o Jairo, saber que ele é o Jairo, pai do Lucas, sabia que ele era crente. Sabe, a gente precisa começar a ver isso acontecer nos nossos dias. Sabe, de ver o Espírito Santo de Deus tomar conta das nossas vidas, como se apossou da vida de Davi durante todo o seu trajetório. As pessoas conheciam Davi como homem de Deus, como homem que tinha rendido a sua vida a Deus, como homem que Deus usava. Quer ser elevado em glória, quer ter uma família estruturada, quer viver a presença, o poder e os propósitos de Deus em comunidade, deixe Deus apossar da sua vida. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida, porque se você deixar Deus tomar conta, ser o dono da sua vida, encher você com o Espírito Santo de Deus, e parece que você não sabia disso, né? Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Queridos, que o plano de Deus é maravilhoso, todo mundo sabe. Que a vontade de Deus é perfeita, todos nós sabemos. Que Ele é grande, que Ele é Deus, que Ele criou os céus e a terra, todos nós sabemos. Mas dentro do nosso coração está entregue nas mãos dEle. De verdade. De verdade. Deus se apossou de Davi para fazer dele uma testemunha. É tão difícil encontrar é fácil encontrar uma testemunha de Jeová na rua. Nossa, é muito fácil. Bate na porta quase todo dia. Mas e as testemunhas de Deus, que somos nós? Quando o culto acabar, qual vai ser o assunto na sua mesa de jantar? Qual vai ser o assunto na lanchonete? Quando você entrar no trabalho, os caras vão começar a fazer... Gente, eu sou homem comum e eu ando em lugares comuns. E eu passo pela rua, eu fico de boca aberta. Eu não acredito. O cara tem coragem na porta do próprio estabelecimento mexer com a mulher que ele nunca viu na vida e sem saber absolutamente nada da vida dela. Quando você chegar no seu trabalho, você vai se deparar com isso.
E você vai ser instrumento de escárnio, de escândalo, ou as pessoas vão ver Deus tomando posse da sua vida? Respira, tá? Deus nos ama. E Ele nos quer dentro do seu plano.